Mas eu nunca vi uma percepção mais ilusória da distribuição de poder no mundo, Pascal. E isso geralmente leva a conflitos armados, porque pensamos que somos mais fortes do que realmente somos. E então, quando percebemos que não somos, como reagimos a isso? Nós recalibramos ou atacamos? E de certa forma, o que estou dizendo a você é que Donald Trump está aplicando uma diplomacia de cowboy, porque ele acha que os Estados Unidos continuam sendo o árbitro dos assuntos mundiais. Ele pensa que nossos mercados são indispensáveis para a economia global. Infelizmente, não são. E, portanto, não acho que essas táticas vão funcionar. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies. Hoje estou conversando com Cameron McGregor, um empreendedor que fundou uma plataforma de liberdade de expressão, um colega youtuber com um canal sobre finanças e geopolítica e um escritor no Substack. O estado da política em seu país natal, os Estados Unidos, é o que queremos discutir hoje. Então, Cameron, bem-vindo. E obrigado por me receber. Thanks por conversa. Bem, obrigado por estar online. Nós dois nos encontramos há cerca de 3 semanas no Canadá e tivemos a chance de trocar algumas ideias à margem de um evento. Eu realmente queria tê-lo no canal para obter suas percepções sobre o que está acontecendo com os Yuans. Porque você vem, eu diria, de uma perspectiva de analista, e me corrija se eu estiver errado, de um ponto de vista conservador sobre o que os Estados Unidos estão fazendo e para onde deveriam ir. Você fundou essa plataforma de liberdade de expressão que achei fascinante. Poderia nos contar sobre ela? E por que você acha que a liberdade de expressão ainda pode estar em uma situação problemática, mesmo nesta nova administração Trump, que acabou de afirmar tão claramente que a liberdade de expressão está de volta? Claro. Sim, há muita conversa sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos. Na verdade, isso já acontece há quase uma década. E eu diria que realmente começou quando Donald Trump se candidatou à presidência a partir de 2015. Ele foi eleito, como sabemos neste ponto, por desagrado da elite de Washington, Nova York e LA. Mas também foi um choque. Foi um grande choque, porque Donald Trump recebeu avaliações extremamente negativas da imprensa tradicional, o que muitas pessoas chamam de mídia tradicional. Acho que houve um estudo divulgado por Harvard que dizia que mais de 90% de todos os comentários que vinham de grandes veículos de notícias como CNN, CBS, você provavelmente se lembra disso, eram negativos. E mesmo assim ele venceu. Então isso foi um verdadeiro enigma que desencadeou muitas pesquisas para descobrir exatamente o que havia acontecido. Acho que o melhor relato veio de uma organização sem fins lucrativos chamada Data in Society, em um estudo chamado Rede de Influência Alternativa. Basicamente, o que eles descobriram foi que havia toda uma indústria caseira de pensamento dissidente e criação de conteúdo no YouTube e em outras plataformas que estava, de certa forma, contornando as plataformas tradicionais. Agora, digo tudo isso porque a liberdade de expressão nos Estados Unidos e acho que no mundo ocidental agora está definitivamente sob ataque. Tem estado por algum tempo, não necessariamente do ponto de vista legal. Isso é parte da questão. Mas em última análise, se você quer liberdade de expressão, Pascal, você precisa do que Oliver Wendell Holmes chamou de mercado de ideias. Nesse sentido, o mercado é tão importante quanto as ideias. O que é o mercado? Basicamente são as plataformas, é a estrutura das próprias redes de informação. E a razão pela qual Trump foi eleito, o que levou sua mensagem ao mercado, foram todas essas plataformas alternativas que surgiram. Infelizmente, a reação a isso foi uma campanha massiva de censura para eliminar canais que promoviam uma agenda pró-Trump, desplatformando, desmonetizando-os, ou o que seja, ou fechando suas contas bancárias. Então, efetivamente, o que você tinha era censura através do sistema financeiro.
E essa espécie de estrutura de informação, seja no Facebook, no YouTube ou em qualquer outro lugar, que respondia a grupos de pressão que queriam calar a mensagem de Trump. Agora, sua pergunta é, isso mudou significativamente? Mudou até certo ponto por causa de pessoas como Elon Musk, que compraram o Twitter e tentaram dominar esse mercado de ideias de forma que seja mais propício ao debate aberto e fluido. Essa é realmente a batalha que estamos enfrentando. A Jactum, que é a plataforma de liberdade de expressão que eu criei, foi realmente projetada para ser uma organização financeira. Isso traria equidade no mercado de ideias e plataformas para que as pessoas pudessem levar seu conteúdo ao mercado sem serem interrompidas. Essa batalha ainda está sendo travada enquanto falamos. A vitória de Trump, eu acho, em certa medida afrouxou um pouco da censura. Recentemente, você provavelmente ouviu que Mark Zuckerberg estava criticando parte da censura que ele autorizou em sua própria plataforma. Isso é um reflexo de uma mudança na estrutura de poder. Mas, em última análise, quem controla o mercado, quem controla essas plataformas, tanto no sistema financeiro quanto na mídia, é quem controla a liberdade de expressão. E isso ainda é muito uma batalha. Há um grande movimento que temos visto, pelo menos desde a Covid, para argumentar que existe um direito à liberdade de expressão, mas não há um direito de ser ouvido, pelo menos no contexto europeu. Isso foi dito várias vezes, certo? Você tem o direito de dizer o que quiser, mas não há direito de ser transmitido. Então, o Estado tem o direito de reprimir plataformas quando decide que há informações ou desinformações que não quer que se espalhem. Agora, novamente, isso, é claro, implica que há um árbitro da verdade. E a Constituição dos Estados Unidos foi explicitamente formulada, quero dizer, a primeira emenda foi explicitamente formulada sob a ideia de que não deveria haver um árbitro central da verdade. Você percebe os Estados Unidos como um dos países ocidentais com as salvaguardas mais fortes para essa ideia de que não há um árbitro da verdade e que tudo é permitido, exceto chamadas imediatas à violência? A única coisa que nos Estados Unidos você não tem permissão para dizer é: vá matar este homem. Mas até mesmo coisas como deveríamos matar o presidente dos Estados Unidos são protegidas pela Constituição dos Estados Unidos como liberdade de expressão, apenas não apontando para alguém na frente de uma multidão e dizendo: vamos matar aquele. Essa é a única que acho que a Suprema Corte julgou como não protegida, porque coloca as pessoas em risco imediato. Onde você acha que esse princípio da Constituição dos Estados Unidos, da emenda, está hoje? E quem está apoiando e quem está trabalhando contra isso no processo político? Como quais forças? Sim, é um debate interessante, com certeza. Existe algo nos Estados Unidos chamado Seção 230. A Seção 230 basicamente permite que as plataformas hospedem qualquer conteúdo que desejem e sejam absolvidas das consequências do que os criadores de conteúdo dizem nessa plataforma. Então, definitivamente, há uma batalha em andamento para tentar revogar isso e tornar o anfitrião de uma plataforma responsável pelo conteúdo que é apresentado nela. Isso é muito complicado, com certeza. Acho que proteger a Seção 230 é vital, porque queremos garantir, no seu ponto de vista, que as pessoas não estejam apenas falando no vazio, mas que, de fato, sejam ouvidas. Agora, não acho que precisamos de leis revolucionárias para lidar com isso. O que realmente precisamos é de resistência política para responsabilizar as instituições tradicionais, tanto na pela oposição política. Em última análise, é isso que Donald Trump representa, ou pelo menos em teoria. O que ele fez foi tentar resistir a essas narrativas que se tornaram inquestionáveis. A única maneira de fazer isso, Pascal, é no próprio processo político. E eu acho que isso está acontecendo. Acho que está acontecendo não apenas porque Elon Musk comprou o Twitter. Também acho que está acontecendo, acredite ou não, no espaço do Bitcoin, porque há uma conscientização muito
sobre a censura financeira. E como eu disse, o componente legal aqui realmente não é o grande problema. É, em última análise, usar o sistema bancário para desmonetizar, desplatformar e fechar sua capacidade de ser ouvido porque você não pode monetizá-lo. Essa é a chave. E eu realmente acho que a resistência à censura através do Bitcoin, através das criptomoedas, assim como a oposição política na forma de Donald Trump, é a peça-chave para isso. Mas o ponto principal aqui, eu diria, é que essa batalha ainda não acabou. Realmente não acabou. Está em andamento. E temos que manter o impulso, eu acho, que Donald Trump colocou em movimento há cerca de 8 anos. Acho isso super interessante, porque, se entendi corretamente, você pertence ao grupo de pessoas que defendem o poder ou a capacidade do Bitcoin e dessas criptomoedas, que não são controladas centralmente pelo sistema bancário, de realmente ajudar as sociedades a se libertarem. Tive alguém neste canal, um professor de teoria monetária moderna, com quem acho que você discordaria bastante. Mas como você vê o sistema monetário e como esses novos ativos, eu não os classificaria necessariamente como dinheiro, mas como ativos, impactam o debate sobre a liberdade de expressão e a sociedade em geral? Sim, há algo que eu chamo de Estado corporativo de esquerda. Então, quando você pensa na oposição política, por exemplo, ao Make America Great Again, ou à direita nos Estados Unidos, ou até mesmo à liberdade de expressão, não vem exclusivamente do governo. Não vem exclusivamente da mídia ou do sistema bancário. São todas essas coisas conectadas juntas. E se você prestar bastante atenção, verá que diversidade, equidade, inclusão, governança ambiental, social, todas essas ideias, mudança climática, por exemplo, elas se tornam quase institucionalizadas nesses centros de poder. Então, a única maneira de fornecer uma força de equilíbrio ou uma contranarrativa é ter tecnologias como o Bitcoin, plataformas como o Twitter e oposição política a elas. Caso contrário, há um monopólio total devido ao poder dessas instituições centralizadas de controlar a verdade, de serem o árbitro da verdade, independentemente do que estão dizendo ser verdade ou não. Esse é realmente o equilíbrio delicado que tecemos. E eu diria simplesmente que as instituições tradicionais no mundo ocidental, e sei que vamos desenvolver esse tema nesta entrevista, estão corrompidas. E estão amplamente corrompidas por uma elite ocidental que está, de certa forma, em declínio. E assim percebem qualquer coisa que ameace seu poder como hostil, subversiva ou falsa. E estão usando essas instituições para encerrar o debate. Essas novas tecnologias, acho que o Bitcoin é uma delas, e a construção de mídias alternativas são cruciais para lutar de volta. A mídia, ou a mídia alternativa, em que discussões como esta, ou também grande parte da cobertura da mídia sobre o Sr. Trump, que você mencionou anteriormente, ainda é controlada de uma maneira muito tradicional. Você sabe, a pirâmide, o controle de cima para baixo, onde uma pessoa ou algumas pessoas no comando tomam decisões de política, que são então repassadas. E acho que o Twitter também é um bom exemplo disso. Quero dizer, o Twitter mudou, até se tornou X, e se tornou mais aberto uma vez que Elon Musk assumiu, certo? Ainda é esse tipo de controle central por um pequeno grupo de pessoas que ainda é crucial nessas plataformas. Você vê isso mudando em breve? Bem, o que é interessante sobre isso é que há muitos estudos sobre millennials e a geração Z. Então, basicamente, são pessoas com cerca de 40 anos ou menos. E o que aprendemos sobre seus hábitos, especialmente em termos de consumo de notícias, é que eles não assistem à mídia tradicional. De jeito nenhum. Eles consomem praticamente tudo que vem do Instagram ou Twitter, esses tipos de plataformas. Agora, você está absolutamente certo que potencialmente eles também podem ser vulneráveis, dependendo de quem os adquire. Acho que isso está certo, e isso nos leva ao dilema fundamental aqui. Este é um problema humano. Nenhuma tecnologia é uma panaceia.
Precisamos efetivamente de resistência de seres humanos em movimentos políticos e tecnológicos que serão os guardiões da liberdade de expressão. Se não os tivermos, poderíamos definitivamente perdê-lo, certo? Então é isso que realmente importa. Dito isso, a conscientização sobre a corrupção da imprensa tradicional, talvez algumas falhas em alguns desses argumentos tradicionais, está no auge. E isso é representado pelo que você vê dos millennials e da geração Z, que não estão simplesmente ignorando a imprensa tradicional, mas também não acreditam nela, certo? A confiança ou a fé no que a imprensa tradicional está dizendo colapsou. Então acho que isso é uma coisa muito boa, porque fala sobre ceticismo e uma mente aberta em relação às informações que você está recebendo. Enquanto esse ceticismo existir e permanecer forte, acho que o futuro da liberdade de expressão nos Estados Unidos também será forte. Curiosamente, apenas como uma informação para você, a maioria dos espectadores deste canal tem 50 anos ou mais, especialmente 65 anos ou mais. Então, definitivamente, a confiança entre as outras gerações também está desmoronando. E curiosamente, parece que pelo menos aqui para esse tipo de conversa, quanto mais velha a população, mais a desconfiança cresce novamente e a busca por vozes alternativas. Agora, atualmente, você acha que nos Estados Unidos isso vai melhorar sob a administração atual? This is going to be better under the current administration, or that are we experiencing just a break? Ou estamos apenas experimentando uma pausa no impulso de censura que eu acho que vivenciamos, especialmente sob o Sr. Biden e especialmente saindo da Covid? A Covid foi muito prejudicial ao movimento de liberdade de expressão por causa de um acordo social mais amplo de que certas informações ou certas vozes não devem circular. Caso contrário, as pessoas morrerão. Essa ideia realmente machucou bastante. Como você vê isso acontecendo agora? E então, olhando 4 anos para o futuro, você acha que outras forças tentarão restringir novamente o espaço da mesa? Você sabe, é muito interessante porque se você voltar ao Covid, foi definitivamente um momento decisivo, porque revelou até certo ponto a extensão da censura. Acho que havia muitas pessoas, especialmente no mundo ocidental, que nunca tinham experimentado nada parecido antes. E acho que muitas pessoas meio que entraram na experiência do Covid confiando no governo, sabe? Apenas tendo fé cegamente no que as instituições tradicionais estavam dizendo a elas, e acabaram descobrindo que o Covid certamente não era o que foi apresentado. E havia todos os tipos de falhas nas vacinas e outros componentes dessa narrativa que acredito apenas fortaleceram o movimento pela liberdade de expressão e aumentaram o ceticismo em relação ao que as instituições tradicionais e os governos, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo ocidental, estão dizendo. Certamente, pessoas que não são muito políticas e foram diretamente afetadas por isso começaram a dizer: bem, se estou recebendo desinformação sobre esse assunto, que é muito importante e existencial, sobre o que mais estão mentindo para mim. Então acho que isso realmente abriu a porta. No que diz respeito a Trump, é até certo ponto um enigma. Acho que o legado de Donald Trump, até certo ponto, é que ele se aventurou em tópicos tabus e trouxe para o mainstream muitas conversas que anteriormente as pessoas simplesmente não discutiriam, sendo a imigração certamente um dos principais candidatos entre eles, como talvez o tópico mais tabu. Dito isso, ao mesmo tempo, parece que as forças ao redor de Trump, algumas das quais vamos elaborar em um momento, estão certamente tentando encerrar a discussão sobre nosso relacionamento com Israel, por exemplo, e nosso apoio unilateral ao que potencialmente será uma guerra no Oriente Médio. Então é uma situação mista. No geral, no entanto, acho que portas foram abertas para alguns tópicos tabus que não podem ser fechadas neste estágio. Então vamos lá. Vamos discutir um pouco sobre o seu novo presidente.
Obrigado. Por um lado, ele está dizendo repetidamente que quer acabar com a guerra na Ucrânia, e parece que está trabalhando nisso. Por outro lado, ele recentemente fez esse anúncio bombástico de que quer que os Estados Unidos possuam Gaza. E o que você acha das políticas dele? Depois de um mês, como você avalia onde ele está com suas promessas? Você sabe, ao pensar em Donald Trump nos Estados Unidos, as pessoas tendem a pensar em termos de fase 1 e fase 2, ou Trump 1.0 versus Trump 2.0. Trump 1.0, sendo um homem que não era político na maior parte de sua vida, meio que entrando em um mundo que ele não entendia completamente e cometendo certos erros que minaram sua administração e sua própria agenda. Por exemplo, trazer pessoas e torná-las secretário de Estado ou conselheiro de segurança nacional que eram decididamente contra sua agenda América Primeiro. A teoria, ou suponho que o argumento para Donald Trump 2.0, era que desta vez ele faria as coisas corretamente. Desta vez ele seria distinto. Ele entendeu o problema. Ele entendeu que precisava trazer sua própria equipe e assim por diante. Tenho razões muito sérias para duvidar que esse seja o caso, e vou explicar por quê. Se você voltar para agosto, desculpe, acho que foi julho, no meio do verão do ano passado, o Partido Democrata basicamente desmoronou quando Joe Biden teve um debate presidencial desastroso. Você provavelmente se lembra que ele parecia visivelmente envelhecido e senil. Naquele momento, simplesmente se tornou impossível apoiá-lo. E muitos doadores retiraram seu dinheiro. Foi quando o DNC basicamente disse, olha, temos que seguir em frente sem ele. Então veio Kamala Harris, que não foi realmente eleita de forma significativa. Ela foi apenas uma espécie de substituta que foi apresentada. Mas houve muito esforço na imprensa tradicional, talvez nas instituições legadas, se você quiser usar esse termo, para promovê-la. Então ficou claro que ela simplesmente não estava qualificada para ser presidente também. Ela teve algumas entrevistas desastrosas. Nesse ponto, algo muito interessante aconteceu. De repente, a imprensa meio que mudou seu tom em relação a Donald Trump. De repente, Donald Trump deixou de ser um candidato deplorável. Ele se tornou presidencial, e algumas forças muito destrutivas, você poderia dizer a classe dos doadores, pareciam mudar de lado. Esta é a gênese de pessoas como Miriam Adelson, a viúva do bilionário que apoiou Trump em 2016, mas que de repente se tornou muito proeminente. E outros como ela pareciam subverter sua agenda, em particular na questão de Israel. Agora isso nos traz ao presente. Donald Trump surfou em uma onda de esperança de que ele rapidamente, por suas próprias palavras, traria paz ao Oriente Médio e ao conflito com a Ucrânia. E parece que isso encontrou um obstáculo muito rapidamente. Por que isso? Bem, me parece que é porque muitas das pessoas ao redor de Donald Trump concordam com a política externa da administração Biden, que é uma espécie de continuidade de governo que pode ter sido parte de um acordo que ele negociou para garantir que venceria em 2024. Agora, sei que isso soa um pouco conspiratório, mas se você olhar para algumas das pessoas como Howard Lutnick, por exemplo, que estão em sua administração, isso levanta muitas questões sérias. E então, é claro, você chega à conferência de Netanyahu, por assim dizer, ou visita na qual Donald Trump parece apresentar esse plano do nada, no qual os Estados Unidos não apenas interviriam em nome de Israel, o que tem feito historicamente e de forma mais intensa com o tempo. Mas agora que iríamos arbitrariamente confiscar o que eu acho que basicamente está invadindo o direito internacional, o território de uma terceira parte, de um povo, neste caso os palestinos, em nome de uma potência estrangeira. E se você voltar e olhar para Netanyahu, ele parecia satisfeito ao saber dessa notícia. E agora descobrimos que os armamentos para Israel não apenas continuaram, mas estamos dando a eles equipamentos ainda mais letais. Parece que Donald Trump está ameaçando o Hamas de que, se não entregarem esses prisioneiros, haverá uma retomada das hostilidades.
Isso me diz que Donald Trump 2.0 nunca foi o que as pessoas pensavam que ele era. E é por isso que tudo está meio que parado. A questão de quem mais, além de Trump, vai administrar seu governo, seus indicados e seus aliados políticos, e claro, as pessoas que deram dinheiro a ele e provavelmente são importantes para ele pessoalmente, sempre foi algo discutido por muito tempo. De onde você acha que ele obtém suas informações? Também houve muita conversa sobre ele nomear Tulsi Gabbard como diretora de inteligência. Sim. As the director of national security, director of intelligence, national intelligence agencies. As agências de inteligência nacional esperavam que, através de uma melhor estrutura, ele tivesse acesso a informações adequadas sobre o que está acontecendo. Uma das coisas que tem sido tão irritante é a narrativa sobre a Rússia e a Ucrânia. Aprendemos que a mídia tradicional tem constantemente alimentado o público em geral com uma imagem da Rússia e uma análise da guerra e do conflito que simplesmente não correspondem aos fatos no terreno. Simplesmente não correspondem. Sabemos que Donald Trump também obtém muitas informações da mídia, tanto das redes sociais quanto da mídia tradicional. Você acha que sua bolha de informações melhorou em comparação com a primeira administração, ou apenas mudou? Você sabe, parece que isso mudou. E sua pergunta é pertinente, porque acho que ao responder essa pergunta, é preciso entender a natureza de Washington, D.C. Se você voltar aos anos 1980, quando Ronald Reagan foi eleito presidente, ele trouxe uma nova equipe de pessoas para, de certa forma, remodelar a política externa americana. Mas o que ele não precisou fazer foi desarraigar completamente uma estrutura legada. Em outras palavras, ainda havia uma espécie de governança viável em vigor que ele poderia unir à sua nova equipe e às instituições legadas. O que Donald Trump enfrenta são múltiplas gerações de pessoas que são hostis à Rússia, que veem o mundo em termos muito binários. Ou estamos no paradigma neoliberal, ou estamos sob um guarda-chuva autoritário. China, Coreia do Norte, Rússia, todos esses são países que são muito diferentes e distintos. Mas de acordo com a visão neoliberal, eles são todos uma coisa só. Todos são autoritários. Todos são ruins. Eles são o eixo do mal, como George W. Bush aludiu. As pessoas que pensam assim vêm da Universidade de Georgetown, vêm da Escola de Estudos Internacionais Avançados da Johns Hopkins, povoam a imprensa tradicional, ocupam os escritórios do Departamento de Estado e apoiam pessoas como Marco Rubio, que é o novo secretário de Estado. Eles ainda estão lá. E esse é o produto da máquina que é Washington, D.C. Estas são novamente as instituições de legado, como eu as chamo. A única maneira de desarraigar isso é uma reorganização fundamental do governo e substituí-lo por um novo tipo de equipe que seja de um partido novo e diferente. Não vejo evidências de que Donald Trump tenha feito isso. Parece-me que ele ainda depende dos mesmos sistemas de apoio, do mesmo tipo de especialistas para compor sua administração e fornecer as informações que ele deseja. Agora, alguns têm esperança de que Tulsi Gabbard, por exemplo, talvez a RFK Jr. como outro exemplo, possam entrar e meio que agitar a administração. Teremos que ver. Ainda é cedo. Mas mesmo que Tulsi entre lá, ela ainda está lidando com um legado de pessoas que estão lá há décadas e que acreditam que a Rússia é igual à União Soviética e que Putin não é diferente de Stalin. É isso que essas pessoas pensam. Só há uma maneira de lidar com isso, e isso é novamente uma reorganização completa do governo. E até agora, não vi isso. A reorganização, em grande escala, ou esses momentos de tabula rasa são realmente difíceis de organizar, porque a estrutura depende de quem mais esteve lá, certo? É realmente difícil de fazer. É até difícil de fazer se você venceu uma guerra contra um inimigo. Quero dizer, foi difícil para os azuis conseguirem isso no Japão e também na Alemanha. Você precisa confiar nas estruturas que já estão lá.
Mas vemos que isso é algo que ele está tentando fazer. E aqui eu tenho essa questão sobre a abordagem de Donald Trump, ou como você a interpreta. Porque, por um lado, ele está agora trazendo de volta essas noções muito antigas de grandes potências, simplesmente entrando e tomando pedaços de terra, certo? Quando se trata de Gaza, entramos, usamos o exército, tomamos essa terra, podemos tomá-la, temos o direito de fazê-lo. Por outro lado, ele mina ou tenta explicitamente desmantelar instituições modernas, do que esquerdistas como eu têm chamado, você sabe, de instituições do imperialismo americano, que é essa abordagem neoconservadora, essa abordagem sorrateira através da USAID e do National Endowment for Democracy, você sabe, para influenciar países estrangeiros e às vezes até derrubá-los, instigar revoluções coloridas. É uma forma moderna de um poderoso Estado-nação controlar os Estados clientes, certo? Através de mecanismos sutis. Então ele está desmantelando esse braço, ou assim parece, enquanto está fortalecendo o outro. Vamos apenas usar o poderio militar? Ou vamos usar a ameaça do poderio militar para conseguir o que queremos? Como você faz sentido desses desenvolvimentos paralelos? Sabe, é interessante porque parte do problema para Donald Trump, e você vê isso se manifestar em seu diálogo sobre comércio, é que acho que o presidente se sente muito confortável falando sobre questões econômicas, talvez mais do que sobre questões geopolíticas, muitas das quais acho que ele realmente não entende, certo? E ele não precisa necessariamente ter uma visão de mundo sofisticada, na medida em que entende. Primeiro, não cause danos. Sabe, primeiro, não piore a situação. A questão é que se você olhar para seus comentários sobre comércio, ele externaliza muitos problemas nos Estados Unidos. Por exemplo, ele criou algo chamado Serviço de Receita Externa. E a mensagem por trás disso, Pascal, tem sido que vamos fazer os chineses, os canadenses, os mexicanos, etc., pagarem receita para nós por seus crimes contra nós. Estou sendo um pouco hiperbólico, mas mais ou menos essa é a visão dele. Agora, os chineses não desindustrializaram os Estados Unidos. Os chineses não fizeram acordos ruins. Ok, nossa liderança fez. Nosso próprio governo foi negligente na fronteira com o México. Não estou dizendo que o México e a China, e assim por diante, não exploraram necessariamente essa situação para seus próprios fins. Claro, a maioria das nações faz isso. Mas o enquadramento de externalizar o problema, que é o que Donald Trump está fazendo em termos de comércio, reflete exatamente o que os neocons fazem em relação à política externa em geral. Novamente, é o Irã que é o mal, é a Rússia que é o mal, é a Rússia que causou esta guerra, etc, etc. Em outras palavras, Trump não se liberta desse paradigma delirante. E isso é instrutivo para entender porque explica por que ainda há continuidade. Mesmo o procedimento pelo qual ele está se envolvendo com países no Oriente Médio, ou conversando com os russos, ou talvez não conversando com eles, um estado de coisas muito confuso, demonstra que ele ainda não entende realmente, Pascal, o que você e eu sabemos intuitivamente, ou seja, que o mundo mudou. E na medida em que os Estados Unidos declinaram, é nossa própria culpa. É por causa de uma governança corrupta. É por causa de um declínio das elites que não entendiam realmente o mundo em que estavam. É porque a CIA, em conjunto com o poder militar dos Estados Unidos, lançou de 80 a 100 mudanças de regime desde 45. Isso é nossa culpa e temos que lidar com isso. Donald Trump não está fazendo isso. Ele está externalizando o problema de uma maneira diferente, com certeza. Mas não vejo como isso realmente nos leva de volta ao tipo de política externa que tínhamos antes da Segunda Guerra Mundial, que, como você sabe, era focada na neutralidade e na construção de boas relações com o resto do mundo, o que acho que, em certa medida, Trump apelou. Mas simplesmente não corresponde à sua formulação de políticas. Esse é o tipo de problema que enfrentamos. Isso é muito interessante. E você sabe, os Estados Unidos têm desempenhado um papel desproporcional
especialmente em seu próprio hemisfério, nas Américas, desde sempre. Uma das grandes reclamações que todos os meus amigos da América do Sul e Central têm é que o termo americano é usado por cidadãos dos Estados Unidos para se referirem exclusivamente a si mesmos, não a todos os outros. Eles dizem tipo, nós também somos americanos. Quero dizer, eles são apenas um entre muitos de nós, certo? Como você vê isso se desenvolvendo? Porque uma coisa que Donald Trump diz muito claramente é que ele quer parar o declínio dos Estados Unidos, certo? E tornar a América grande novamente e estabelecê-la como uma das grandes potências. Agora, sua escolha para secretário de Relações Exteriores, Marco Rubio, disse recentemente que estamos vivendo em um novo mundo. Agora temos China e Rússia como centros de poder também. Esses são grandes poderes. Esta é a estrutura normal, e ele quer estabelecer os Estados Unidos como um desses. Mas claramente, para mim, também sua retórica em relação ao Panamá e à Groenlândia indica que, você sabe, ser o primeiro entre iguais nas Américas é um dado. Quero dizer, isso é algo que todos os outros naturalmente têm que aceitar. Como isso está sendo recebido? Você acabou de passar um bom tempo na América do Sul. Como isso está sendo recebido no resto das Américas? How's that going down in the rest of the Americas? Sabe, é muito interessante porque estive na Colômbia e no México, que estão realmente no coração da América Latina. O México em particular, como você sabe, que é basicamente a Mesoamérica. E depois estive na Argentina. Foi muito diferente ver como os argentinos reagiram a mim e aos Estados Unidos, pelo menos como ideia ou como relacionamento, em comparação com a Colômbia e o México. No México e na Colômbia, especialmente entre as elites educadas, há definitivamente uma hostilidade em relação aos Estados Unidos. Muito disso é um legado da Guerra Fria. É um legado do intervencionismo em que nos envolvemos. Eu tendo a me posicionar mais à direita do que à esquerda, como acho que você sabe. Mas Noam Chomsky escreveu uma série de livros sobre as aventuras mal concebidas da América na América Latina por muito tempo. As pessoas naquela parte do mundo se lembram dessas coisas. Elas entendem e sabem quem está nos bastidores operando a máquina. Infelizmente, tem sido a CIA, como eu disse antes, ou outras forças nos Estados Unidos. Como resultado, acho que a Colômbia, o México e talvez a América Latina em geral, certamente o Brasil, estão olhando mais para o leste. Eles estão olhando para os BRICS, eles estão olhando para a China. Essa mudança foi muito palpável, na minha opinião. A Argentina, no entanto, foi um pouco diferente. Na Argentina, como você provavelmente sabe, Milei está tentando revitalizar a economia. Ele está tentando controlar a inflação. E o que ele está fazendo? Ele está tentando atrelar ao dólar. E ele fez algumas declarações muito controversas, comentários muito negativos, eu diria, sobre o Oriente. Na verdade, ele foi entrevistado quando eu estava lá sobre o Oriente versus o Ocidente. Ele basicamente disse que a Argentina deveria se aliar ao lado civilizado da vida. Quando perguntado sobre o que ele queria dizer com isso, sua resposta foi o Ocidente. Agora, longe de mim dizer que Milei está errado, mas neste caso, acho que ele está. Acho que ele está categoricamente errado. Acho que é muito claro que um dos principais temas que estamos vivendo, você especificamente, Pascal, estando no Japão, é que o Oriente mudou. Ele se reorganizou. Tem um novo senso de autoconfiança, particularmente os chineses. E acho que o Oriente está em ascensão, enquanto o Ocidente está em declínio, certamente em termos relativos. Adivinha quem não entende isso? Donald Trump. Donald Trump, e eu acho muitos de seus apoiadores também, muitas pessoas do America First. A visão deles sobre os Estados Unidos é que tivemos uma fase ruim. Tivemos algumas empreitadas mal concebidas, tivemos algumas políticas ruins. Tudo o que precisamos fazer é ajustar algumas coisas e voltaremos exatamente para onde estávamos em 1990, para o momento unipolar. Acho que é desnecessário dizer que esse mundo acabou. Estamos em um novo mundo multipolar, no qual os Estados Unidos são uma das grandes potências, mas essa não é necessariamente a percepção da elite de DC. E a propósito,
Não tenho certeza se isso é entendido na Europa também pelos euroelites, que ainda veem os Estados Unidos como a única potência no mundo. Yeah, I share that assessment and Sim, eu compartilho essa avaliação, especialmente sobre os europeus. A única coisa que acho engraçada vinda dos americanos, e quero dizer América do Norte e do Sul, é ainda essa visão europeia de como o mundo funciona. Porque, curiosamente, se você está em qualquer lugar das Américas e quer ir para o leste, naturalmente, em um avião, viajaria para o oeste, certo? Para o oeste de você. Para o leste estão, na verdade, os europeus, certo? E a história, especialmente dos Estados Unidos, de como sua colonização e depois desenvolvimento funcionaram, foi de leste para oeste, certo? Então, incluindo o último estado a ser adicionado, que está bem no oeste, é o Havaí, certo? Sim. which is far in the west is Hawaii, right? Não, é um bom ponto. Só um momento sobre geografia, porque os europeus, como você sabe, tendem a ser muito melhores em geografia do que os americanos. E você sabe, isso é algo com que as pessoas meio que criticam os americanos. Mas há muita profundidade nesse comentário. E aqui está o porquê. Quando você pensa nos Estados Unidos, tem que lembrar o quão geograficamente remoto ele realmente é, certo? Temos 2 oceanos de cada lado, e o que isso significa é que muitos americanos não viajam. Logisticamente, economicamente, não é tão fácil chegar à Europa, chegar à Ásia. Agora, felizmente para mim, o que moldou muito da minha visão de mundo, provavelmente como você, é que já estive em mais de 30 países. Eu morei em Hong Kong, estive em Bangkok, Tailândia, estive no Japão, estive por toda a América do Sul, estive na América Latina, estive por toda a Europa. E quando você vai a esses lugares, percebe que sabe, este planeta América, como o vemos, e vemos tudo realmente através da lente da Segunda Guerra Mundial, como uma espécie de estrutura que nos coloca como o Sol no sistema solar. Esse mundo realmente nunca existiu. Achamos que existiu, mas nunca realmente existiu. E não é tanto porque somos iludidos, mas sim porque o mundo é um lugar muito grande e complicado. E o que fundamentalmente impulsiona as coisas é o que está acontecendo localmente, não o que está acontecendo nos Estados Unidos. É muito difícil para os americanos entenderem isso por causa da geografia. Não é tanto ignorância, mas sim que estamos apenas distantes. A piada que acho que ilustra bem isso. Eu estava na Argentina e estava em um encontro com uma garota que era portenha. Então elas são as garotas de Buenos Aires, que é de onde Milei é. E ela disse, vocês americanos vivem no seu próprio mundo. E eu perguntei, o que você quer dizer? Ela disse, vocês são o único país no mundo que tem um campeonato de times esportivos apenas do seu país, e vocês os chamam de campeões mundiais. Acho que isso resume bem. Quero dizer, isso também é uma fonte de poder, não é? Do povo, não gosto de usar a palavra elites, mas, você sabe, aqueles que têm um impacto desproporcional no sistema político, especialmente os milionários, como a classe dos doadores, certo? Pessoas que têm muito capital para investir em campanhas políticas. Se uma grande parte da população, de quem você ainda precisa, é mantida ignorante de forma que não consegue viajar tanto, certo? Porque custa dinheiro. E os Estados Unidos, assassa o país mais rico do mundo? E desculpe, não é o Ed-Haz. Quero dizer, dependendo de como você mede, a maior economia, ou pelo menos uma das maiores economias, ainda tem uma parte muito significativa da população que é pobre, de uma forma ou de outra. Uma grande porcentagem de pessoas vive de salário em salário e, portanto, não pode sair e viajar, não pode ver esses outros lugares, e por isso, depende do que está sendo dito sobre eles. Agora, uma coisa que está mudando é a mídia social. E também estamos vendo como as elites estão ficando muito nervosas com as pessoas, de repente podendo conversar com chineses ou com russos, e como esse fluxo de informação está sendo interrompido artificialmente. Sim. Para onde você vê isso indo? Where do you see that going?
Você sabe, voltando só por um momento, a geografia é realmente tão crucial, certo? Realmente é. Ela influencia muito. Os americanos, por padrão, na verdade têm uma visão de mundo muito robusta, apesar da falta de acesso a lugares ao redor do mundo. Eles meio que priorizam o que acontece localmente. Eles pensam primeiro na própria economia. Eles pensam primeiro no que enfrentamos aqui nos Estados Unidos, como deveriam. E eles estão pouco inclinados a ir para o exterior e dar palestras, intervir militarmente, economicamente ou, de outra forma, se envolver nos assuntos de outros estados. Eles realmente não apoiam isso. E se você olhar para os dados de pesquisa nos Estados Unidos desde os anos 80, consistentemente por décadas, os americanos têm dito, olhe, nós não queremos guerra. Não queremos estar envolvidos nesses países ao redor do mundo. No entanto, adivinhe quem quer. Infelizmente, são as elites. Para ser claro, quando digo elite, o que quero dizer? Não me refiro necessariamente a pessoas que são bilionárias, operando em um nível muito alto e tendo recursos ilimitados. Não, o que quero dizer são pessoas que estão indo para escolas da Ivy League. Pessoas que estão indo para a Escola de Serviço Exterior, em Georgetown. Eles são doutrinados nessa percepção do mundo que coloca os Estados Unidos no centro e tudo mais meio que orbita ao redor. E muitas dessas pessoas, para avançar no governo, Pascal, não viajam. Elas ficam em Washington, D.C. e meio que participam das intrigas palacianas para subir na hierarquia corporativa. Você não avança no Departamento de Estado por ter uma sólida expertise e compreensão do mandarim, tanto quanto por passar tempo em D.C. e subir essa escada política. Isso prejudicou nossa capacidade de entender o resto do mundo de maneiras que acho incalculáveis. E é um ponto importante, porque acho que isso nos diferencia até certo ponto do Império Britânico, no qual havia pessoas que acredito eram muito mais bem educadas, que eram especialistas em suas áreas. Nos Estados Unidos, não temos isso tanto assim. Quero dizer, o número de falantes de russo e chinês no Departamento de Estado, nas agências de inteligência, é muito baixo. É perigosamente baixo. E isso também contribui para essa fuga de cérebros institucional. Quanto à sua pergunta sobre conectividade, sabe, é difícil dizer porque as redes sociais são muito virais e algoritmicamente podem ser muito instáveis. Ou seja, você pode obter essas metanarrativas, como, por exemplo, os chineses são comunistas, e isso pode se tornar viral em certas plataformas de mídia social e, na verdade, aumentar ainda mais a dissonância cognitiva. Dito isso, o que vejo como um tema coerente em todo o mundo é que as pessoas, cada vez mais fora desses governos, não compram a narrativa de que os chineses são os inimigos, ou os russos são os inimigos, ou o que quer que seja. Em outras palavras, não há um verdadeiro apetite por guerra, por conflito cinético. É isso que vejo onde quer que eu viaje. Praticamente ninguém quer isso. Dito isso, detecto igualmente entre os BRICS, por exemplo. Quando estive na Ásia, vejo isso em declarações públicas do ministro das Relações Exteriores da Índia, por exemplo, que esses países simplesmente não vão mais tolerar o intervencionismo americano. Nem vão tolerar esse tipo de retórica condescendente que vem do Ocidente, de que temos tudo certo e eles têm tudo errado. Seja em direitos humanos, desenvolvimento econômico ou poluição, há uma resistência muito real que está se formando contra esse tipo de complexo de América sabe o que é melhor. Acho isso mais impressionante no momento, porque é o BRICS e essa emancipação de uma grande parte do mundo dizendo que agora queremos acabar, não apenas com o colonialismo, mas também com o neocolonialismo e essa interferência em nossos assuntos. E queremos traçar um terceiro mundo. Claro, não necessariamente. Não queremos nos aliar a nenhum inimigo. Não estamos nos aliando a ninguém. Estamos apenas nos aliando a nós mesmos. É daí que vem muitos dos meus estudos e também este canal. É como se fizéssemos nossa própria coisa. E isso então cria não apenas um mundo multipolar, não apenas ela, China e Rússia.
the multipolar world, not just US, China and Russia. It also creates Malaysia and India and Indonesia. Isso também cria a Malásia, a Índia e a Indonésia. Cria Gana e você sabe a África. A África do Sul, é claro. Cria o Brasil como não jogando no mesmo campo quando se trata de militar, economia ou construção de infraestrutura. Mas cria um ambiente internacional mais diverso que então se conecta entre si. Certo. Como você vê isso agora influenciando a psique americana, que, por um lado, parece ainda estar desejando voltar a um mundo unipolar e tendo problemas com a ideia tripolar, certo? Mas, na verdade, é ainda mais do que isso. É multinodal, como Chas Freeman continua dizendo. Sim, eu acho que Chas Freeman é um homem brilhante e ele está certo. O único adendo que eu faria à sua percepção ou ao seu modelo, se preferir, e eu fiz um vídeo no meu canal que na verdade foi bem ao abordar esse assunto. Era tudo sobre a China realmente. Mas foi uma resistência ao que tem sido chamado de consenso de Washington. Então, para aqueles que não sabem, o consenso de Washington é basicamente privatizado, liberalizado e globalizado. Agora, isso vem, acredito, de um economista britânico chamado John Williamson no final dos anos 80, que criou esse tipo de palavra de ordem. Mas é isso que impulsiona o FMI. É isso que impulsiona o Banco Mundial. É assim que muitos dos elites na zona do euro pensam, que este é o tipo de modelo em direção à modernização. Ou melhor, este é o caminho para ascender economicamente, politicamente, etc., etc. O que observamos da China em particular, mas do Oriente em geral, para o seu ponto, seja falando sobre o Sudeste Asiático, países como Índia ou Indonésia, talvez até os Emirados no Oriente Médio, países como Irã, Rússia, por exemplo, é que esses países estão crescendo economicamente, que estão realmente se fortalecendo militarmente. Alguns deles estão se tornando grandes potências de maneiras que não prevíamos antes, porque assumíamos que havia apenas uma maneira de fazer as coisas. Havia apenas uma fórmula que você tinha que seguir para aumentar sua riqueza. Acho que o maior exemplo que rejeita esse paradigma é se você ler um documento chamado Made in China 2025, que foi escrito há cerca de 10 anos. Os chineses basicamente fizeram uma análise dos Estados Unidos e nosso caminho para a modernização. E a resposta deles foi que não era o consenso de Washington. Não era liberalizado, privatizado e globalizado. Era tecnologia industrial e manufatura. É isso que queremos replicar. E adivinhe, eles conseguiram. E agora a China, eu acho, é realmente uma potência econômica maior do que os Estados Unidos. Agora, quanto à sua pergunta, como está afetando a psique dos americanos? A América, e talvez a maioria dos países seja assim, mas a América em particular, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, o que nos impulsiona é o que acontece aqui primeiro, o que acontece lá fora por último, com certeza. Lembre-se de James Carville, que foi conselheiro político de Bill Clinton, uma vez disse: a economia é estúpido. O que os americanos estão pensando hoje é que seu padrão de vida está caindo. O mercado de trabalho está ruim. Os preços estão subindo. A corrupção no sistema político é aguda. A fronteira está desmoronando. O tipo de grandeza que tínhamos simplesmente não está mais lá. É isso que eles estão tentando entender. Agora, o que as elites estão alimentando, e o que até mesmo Donald Trump está alimentando em certa medida, é que, novamente, isso é externalizado. Isso é por causa de acordos comerciais ruins que fizemos com os malvados chineses. Ou isso é por causa da ascensão da Rússia, ou o que quer que seja. Claro, isso não é realmente o caso, e eu não acho que a maioria dos americanos acredite nisso. Dito isso, eu acho que este evento na Ucrânia foi bastante chocante para a elite de DC. E aqui está o porquê. Se você voltar para 2000, se você voltar para 2022, a resposta reflexiva à invasão da Rússia, em primeiro lugar, foi de total choque. Ninguém em DC achava que os russos fariam isso. E a razão era que sentíamos, bem, eles têm medo das sanções. Então eles invadem, depois aplicamos sanções a eles.
E a expectativa era que, bem, eles se voltariam contra Putin e a economia entraria em colapso. Isso era amplamente acreditado em Washington, D.C., quase como um artigo de fé. Então isso não acontece. Depois o sentimento era que o mundo inteiro se alinharia conosco para isolar os russos porque eles são os vilões. Então, os indianos, os chineses e praticamente outros, até mesmo algumas entidades dentro da zona euro, disseram, espere um segundo, o que realmente está acontecendo aqui? Não concordamos com o ostracismo à Rússia por vários motivos. Isso foi um grande choque para a elite de DC, tanto em termos de uma medida de nossa influência e poder externos, mas também porque os russos, ao que parecia, internamente eram muito mais fortes, não apenas militarmente, mas economicamente, do que esperávamos, porque, novamente, vivemos neste mundo neoliberal, onde ou você faz parte do mundo moderno ocidental, ou é um país autoritário, retrógrado, meio ineficiente e degradado. E isso estourou completamente essa bolha. Isso teve um grande impacto na psique das elites de DC, com certeza. Ok, então por falta de uma palavra melhor, a infiltração da realidade. Porque você pode fingir que a Rússia, você pode dizer, como o Sr. McCain fez por muito tempo, que a Rússia é apenas um posto de gasolina disfarçado de país. Isso é um insulto adorável para ridicularizar um potencial rival geopolítico. Mas não é realmente a realidade, certo? Então, neste conflito, você acha que é um momento de sobriedade no geral, especialmente para o grupo de pessoas que tem essa influência desproporcional em termos de riqueza e poder em Washington, para dizer, tipo, talvez tenhamos acreditado demais em nossa própria propaganda? Sim, eu concordo. E veja, acho que o espectro da dúvida está crescendo. Acho que perguntas estão começando a ser feitas ou colocadas sobre os alicerces do nosso poder. Falando apenas em termos de indústria. Sabe, comecei minha carreira, Pascal, você talvez não saiba disso, na Marinha. E a Marinha dos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos em geral, tem um grande efeito de halo. Como tenho certeza de que você sabe, é amplamente acreditado, especialmente nos Estados Unidos, e acho que até certo ponto, embora em menor grau no resto do mundo, que os Estados Unidos têm as maiores forças armadas do mundo e são completamente inquestionáveis. Bem, na década de 80 tínhamos uma marinha com 600 navios. Aquela marinha de 600 navios basicamente encolheu para cerca de 200 navios, a maioria dos quais tem décadas de idade e está em péssimo estado, precisando de reparos e manutenção. E adivinhe só, não temos a capacidade industrial para substituí-los. Houve um relatório divulgado pelo GAO, o Escritório de Responsabilidade Governamental, que basicamente concluiu que os chineses têm mais capacidade de construção naval em um de seus estaleiros do que nós temos em todos os nossos combinados. Agora, somado a isso, você tem os problemas fiscais. Somado a isso, eu diria o estado deplorável do recrutamento para as Forças Armadas dos Estados Unidos nos Estados Unidos. Em outras palavras, ninguém realmente quer se alistar nas Forças Armadas, e a qualidade das pessoas que temos no serviço também diminuiu, por todos os tipos de razões que podemos discutir em outro momento. De qualquer forma, essas rachaduras no edifício de nossa dominância, nossa hegemonia no mundo, estão começando a se espalhar. E eu realmente acho que há uma consciência disso. No entanto, como eu disse, não acho que Donald Trump entenda isso completamente. Sua percepção é de que esses são problemas marginais, não problemas estruturais que podemos resolver com a assinatura de uma ordem executiva. Ele está prestes a descobrir que esse não é o caso. E só uma coisa a acrescentar sobre isso em relação ao comércio. Vi uma estatística, quero dizer, há alguns meses, sobre o comércio chinês. Os chineses, em primeiro lugar, sua capacidade de manufatura não é apenas maior do que a dos Estados Unidos hoje. É maior do que a dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental, combinados.
Então, essa é apenas uma estatística monumental. Além disso, os chineses agora estão comercializando mais com os países do Sudeste Asiático do que com os Estados Unidos. Então, o que isso lhe diz sobre a apreciação relativa do poder econômico no mundo? Isso ainda não foi percebido por Donald Trump. Acho que ainda não foi percebido pelos americanos em geral. O próximo tipo de momento de despertar, se assim quiser, que está chegando, é que a dominância militar que achamos que temos não está lá. A dominância econômica que pensávamos ter também não está realmente lá. Isso está chegando. E está chegando rápido. Você quer dizer o momento em que os Estados Unidos terão que descobrir que imporão as sanções mais draconianas a seus adversários e terceiros? E os terceiros dirão algo como: quero dizer, sim, você é um bom mercado, mas não é o único jogo na cidade. Quero dizer, nós não negociamos com você. Tudo bem. Exatamente. Sabe, é muito interessante porque você mencionou Chas Freeman antes. Ele escreveu um artigo muito bom. Acho que você perguntou a ele sobre isso no seu programa, na verdade, que era sobre diplomacia. E havia duas coisas sobre esse artigo que achei que se destacaram. Uma é que ele usou o termo empatia. Ele disse que você tem que ser empático, o que não significa ser simpático, certo? Não significa que eu necessariamente me sinto mal, o que muitos ocidentais farão. Eles usarão esse termo. Eu simpatizo como se o Sul Global fosse incapaz de fazer qualquer coisa certa. Há uma espécie de condescendência envolvida nisso. Não, é empatia. Empatia significa que você entende não apenas o ponto de vista deles, mas a distribuição de poder no mundo. Este é o momento mais perigoso que acho que já vi. Tenho 40 anos. Não sou muito velho, com certeza. Mas nunca vi uma percepção mais ilusória da distribuição de poder no mundo, Pascal. E isso geralmente leva a conflitos armados, porque pensamos que somos mais fortes do que realmente somos. E então, quando percebemos que não somos, como reagimos a isso? Nós meio que recalibramos ou atacamos. E de certa forma, o que estou dizendo a você é que Donald Trump está aplicando uma diplomacia de cowboy, porque ele acha que os Estados Unidos continuam sendo o árbitro dos assuntos mundiais. Ele pensa que nossos mercados são indispensáveis para a economia global. Infelizmente, não são. E, portanto, não acho que essas táticas vão funcionar. Concordo. Quero dizer, alguns aspectos deles terão impacto, especialmente nos vizinhos imediatos. Então, Canadá e México provavelmente estão agora lutando muito para lidar com esta nova administração. Mas estamos nos aproximando da marca de 1 hora, então preciso encerrar. Cameron, para as pessoas que querem ler ou assistir mais de você, onde elas devem ir? Sim, siga-me no YouTube, em Neo Masculinity, ou no Substack. Eu tenho um Substack chamado Men in the City. Essencialmente, a tese macro que sustenta tudo que escrevo é a ascensão do que chamo de masco-nacionalismo, ou o reinício da política no mundo ocidental que está começando com os jovens. Isso está se manifestando por toda a Europa com o surgimento de novos partidos e certamente é o que está alimentando o movimento Make America Great Again nos Estados Unidos. Então, siga-me no Substack em Men in the City e no YouTube em Neo Masculinity. Para onde devem ir as jovens que acham a análise correta? É bem-vindo a todos. Mas certamente o espectro deste movimento que vejo, que acredito que vai reorganizar e transformar o Ocidente para torná-lo mais congruente, eu acho, com a realidade, está acontecendo nas mentes dos jovens homens. As mulheres, acredito, vão acompanhar. Mas no momento, a gênese disso, acredito, está certamente nos jovens homens. Em algum momento, vamos organizar uma discussão com uma amiga feminista minha da Suécia. Acho que será interessante. Mas gostaria de agradecer pelo seu ponto de vista, Cameron, e conversar com você novamente. Muito obrigado. See you again. Thank you so much.